Existem alguns algoritmos que nós podemos utilizar para fazer para resolver esses problemas. Temos o K-mean, temos o Hierarchical Clustering e esses outros três que nós temos aqui. Não são todos algoritmos que existem para aprendizagem não supervisionadas, existem mais, mas hoje nós vamos falar especificamente sobre o K-means, que é este primeiro que nós temos aqui. Então, o que é K-mean? Por que nós devemos utilizar? Para que serve? K-mean é um dos algoritmos de agrupamento, clustering, mais populares em aprendizado de máquina. Ele tem como objetivo dividir os dados em K clusters. Esse K é um número, pode ser 1, 2 ou mais. Onde cada cluster, atenção, cluster é grupo. Quando nós estivermos a falar de cluster, pensam já que é um grupo, é a mesma coisa. Onde cada cluster contém pontos de dados que são próximos entre si, com base em uma medida de distância, geralmente distância euclidiana. Eu vou explicar isso com um gráfico que nós temos aqui. Isso aqui é um gráfico de dispersão de um conjunto de dados que nós temos. Suponhamos que isso é dado dos clientes da nossa empresa. Visualmente, olhando visualmente, nós vemos aqui que existe claramente dois grupos, porque nós conseguimos ver que estes pontos todos se agruparam deste lado e estes aqui se agruparam deste lado. Então, isso aqui é antes do K-means, do K-means, ou K-média, como falam em português. Aqui é depois do K-means, do algoritmo, nesse caso. Então, o algoritmo vai pegar os pontos mais próximos. Ele geralmente, antes de começar, ele atribui dois pontos principais do nosso cluster. E esse ponto chama-se centroide. Eu já vou explicar isso com mais detalhes daqui a pouco. Centroide praticamente é um ponto, um valor que fica no meio de cada ponto, de cada cluster. Isso aqui é um cluster, esse também é outro. Então, aqui como já está dividido, existe um ponto aqui no meio, onde todos os dados que estão mais próximos daquele ponto vão fazer parte deste cluster, e todos os dados que vão estar mais próximos deste ponto é que vão fazer parte deste outro cluster. É assim que basicamente funciona o algoritmo de K-means. Antes de avançar, caso alguém tenha uma dúvida, anote quando chegamos no momento de perguntas e respostas para que a gente possa responder. Como é que funciona então o algoritmo de K-means? Primeiro, nós escolhemos o número de cluster, que é o K. Em seguida, inicializamos os centroides. Centroides são os tais pontos centrais, né? Conforme está aqui. Centroides são pontos centrais usados em algoritmos de agrupamento, ou seja, eles representam o centro de um cluster. Então, eles são inicializados aleatoriamente. Quem faz isso é o algoritmo, não somos nós. Mas com mais calma, nós já vamos ver aqui num gráfico como é que isso funciona. Aqui só vamos ver as etapas. Terceiro ponto é a atribuição de pontos ao cluster. Cada ponto, nesse caso, é atribuído uma distância de centroide. Por exemplo, qual é a distância que se estiver mais próximo do centroide vai fazer parte de um cluster. Em seguida, nós temos a atualização de centroides e depois nós vamos ter a repetição do ponto 3 e ponto 4. É muito difícil perceber ele desse jeito, então vamos passar aqui. Muito bem. Temos aqui então o nosso conjunto de dados. Vimos que a primeira etapa é atribuir o número de cluster. Então nós vamos atribuir, suponhamos, 3 clusters. Então aqui no primeiro ponto, ele vai gerar 3 centroides que vão servir como centro de cada cluster aleatoriamente. Significa que o algoritmo vai colocar isso em qualquer lugar. Pode ser que um centroide esteja aqui, outro aqui e outro aqui. Então, são pontos aleatórios, não estão sob o nosso controle. Nós só podemos atribuir o número de cluster que nós quisermos. Então, nós atribuímos 3 números, ele vai gerar aqui, então, os nossos centroides. Depois disso, nós vamos aqui para esse ponto aqui, atribuição de pontos ao cluster. Temos aqui uma descrição, cada ponto dado é atribuído ao cluster cujo centroide está mais próximo. Então, nós podemos olhar aqui. Esses pontos aqui são os nossos dados, são os nossos clientes. São os nossos clientes com determinados comportamentos. Temos aqui o cluster, o centroide 1,
E temos aqui clientes. Esse cliente aqui está mais próximo desse ou desse. Nós conseguimos ver que este cliente está mais próximo a este cluster, a esse centroide. Então, esse cliente vai pertencer a esse cluster. Todos os clientes que estiverem mais próximos ao centroide 1 vão pertencer ao cluster 1. E temos aqui o centroide 2, onde todos os clientes que estiverem mais próximos a este centroide vão fazer parte do cluster 2.